Bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformar. Comigo, Angélica Marques, esteticista e cosmetóloga, especialista em emagrecimento e saúde integrativa, com um toquezinho no emagrecimento comportamental. E eu criei esse espaço aqui para trazer pessoas que vão ajudar você a transformar a sua vida. Porque sim, você pode. E aqui a gente fala de transformação de verdade. Vai transformar o corpo, a mente, a sua espiritualidade e principalmente a sua vida financeira. E hoje eu estou com uma convidada incrível, um exemplo, uma pessoa assim que eu admiro muito. E ela tem uma história de vida transformadora. E a partir da transformação que ela alcançou na vida dela, ela conseguiu transbordar e trazer isso para as clientes dela. E ela faz isso com muito carinho, com muito amor. E eu tinha que trazer ela aqui para contar como ela usa o seu servir para transformar a vida das pessoas. Ela se denomina retratista de almas e o nome dela é Brenda Campos, dona da empresa Diva Boss. Bem-vinda. Obrigada. Que emoção ter você aqui. Gente, essa mulher é um poder. Essa mulher é tudo de bom. Brenda, obrigada por estar aqui comigo. Conta um pouquinho da sua história, se apresenta. Eu que agradeço. A casa é sua. Que convite maravilhoso. Eu adorei. A Brenda, é até desafiador ela se apresentar, porque assim, eu tô sempre em mudança, sempre em movimento, mas em base, eu sou uma mulher de 30 anos, mãe da Luísa, sou proprietária do Diva Boss, que é a marca que começou com um slogan na porta do meu primeiro estúdio, se tornou o nome de um estúdio, depois se tornou uma marca, hoje é um movimento. Sim. Né? O Diva Boss, porque o Diva é o CPF, o Boss é o CNPJ da mulher, né? Não adianta a gente olhar para um sem olhar para o outro, um complementa. E tem uma jornada aí grande, comprida mesmo. Gente, ela é novinha, mas a história dela, ela vai trazer um pouco aqui pra gente. E hoje, esse assunto aqui é pra você que quer transformar a sua vida física, emocional e financeira. Ela transformou a vida dela em um curto espaço de tempo depois que ela descobriu a chavezinha da virada. E ela faz isso com maestria com todas as mulheres que passam pelo olhar dela. Ela tem um olhar assim cirúrgico, mas muito acolhedor, né, Brenda? É uma sensibilidade. Hoje eu sei que Deus me deu esse presente como dom, que é a Sim. sensibilidade de enxergar o melhor que cada um tem dentro de si. Né? Eu trabalho principalmente com a autoimagem, falo que a autoimagem é a base de tudo, tanto sobre a minha vida quanto sobre o meu trabalho. Sim. Porque assim como você falou, a minha história fez eu criar esse movimento, né? A autoimagem, ela é a forma como nós nos enxergamos. Não só em imagem, mas também em personalidade e tudo mais. E quando você tem uma autoimagem desregulada, você vai ter uma vida desafiadora. Você é vítima, tudo pra você é mais difícil, tudo é mais complicado. Precisa ter uma história triste, né, pra justificar aquilo. Isso. O não movimento de ir pra vida, né? Exatamente. E eu vivi dessa forma por 27 anos. Tá. Hoje eu tenho 30, mas tem só 3 aninhos que eu conheço esse mundo e minha vida já deu várias voltas e reviravoltas, assim, que... Sim. Dá uma série aí de 9 temporadas. Gente, e é muito impressionante, porque apesar da pouca idade, a Brenda, ela teve aí na trajetória da história dela, né, que ser muito forte, né, Brenda? Nossa. Eu atraio mulheres fortes, adoro, né? Mas toda mulher que ela é forte, muitas vezes ela desenvolveu essa couraça, né? Sim. Por conta dos desafios que ela teve que enfrentar. Conta um pouquinho dos seus desafios e como a Brenda Campos se tornou a Brenda proprietária do Diva Boss. Então, eu sou natural de Goiânia, mas me considero tocantinense. Porque eu fui pra lá aos 9 anos de idade. E lá eu já tive uma fase desafiadora, questão financeira, em questão de imagem. Aos 13 anos eu comecei a engordar e aquilo já começou a me atrapalhar um pouco no meu comportamento. Então eu me tornei uma pessoa muito tímida. Tá. Não parece, mas eu já fui muito tímida ao ponto de me perguntarem: você aceita água? E eu falar, morrendo de sede:
Não, obrigada. Sério? E sem até a voz, né? Sem Até a a voz voz pra falar, sem conseguir pôr. Exatamente. Então, assim, aos 13 anos foi o ponto que a minha autoimagem de fato falou assim: chega, eu não vou estar aqui presente. Te vira. Então, eu desenvolvi depressão, desenvolvi dependência com bebida alcoólica. Você contou. Tive problemas de dependência emocional. E você acha que essas dependências, como você coloca, na minha visão, eu sempre falo assim, a gente precisa de, né, anestesiar a dor. Com certeza. Essa dependência, você acha que era uma fuga para não enxergar ou para não tomar a atitude que você precisava naquele momento? Sim, até mesmo pela pouca idade, né? Sim. Uma criança ainda, praticamente. Eu tinha muito problema em me sentir amada. Tá. Era uma fase que eu não me sentia amada. Não era. Minha mãe me amava muito e fazia muito esforço pra isso. Mas adolescente, né, tem toda essa questão. Tem. E aí, por não me sentir amada, por que isso acontecia? Porque nem eu me amava, certo? Ah, boa. Então, tudo começa sobre como você se trata. Então, eu não me amava. Automaticamente, eu não enxergava que ninguém me amasse também. E eu já com muito pouca idade, eu era aquela pessoa que sempre era útil pra tentar ser amada. A boazinha? A boazinha. Tinha que dar pra poder receber. A que faz tudo pra todo mundo. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. A vida não era Já era uma empreendedora. A vida não era muito fácil e eu Sim. sempre fui muito... Eu sempre gostei de coisas boas, vamos colocar assim. Porque lá em Goiânia tinha tudo que eu queria. Minha mãe se casou, engravidou, não podia trabalhar. Então, de repente, teve aquela queda. Tá. E aí, eu não aceitava viver de roupa doada. Tá. Não, eu quero comprar minhas coisas, eu quero 11 anos de idade. Então eu falava pra minha mãe que eu ia brincar e eu ia pra casa de uma vizinha fazer faxina na casa dela. Não acredito. Eu sei fazer faxina? Até Não. hoje não. E com 11 anos, né? E como que eu ganhei ela? Tá. Porque a gente conversava muito. Tá. Então todo mundo falava, os netos falavam, vó, tem que tirar essa menina daqui, ela não sabe fazer nada. Não Tá. vai, ninguém vai tirar a Brenda daqui. Tá. A Brenda vai trabalhar pra mim, comigo. E aí com 12 eu comecei a fazer sobrancelha, unha, fazia Tá. unha. Cada dedo era um bife, mas eu sempre tive clientes fiéis. Tá. E você já tinha esse olhar, então, pra cuidar da beleza do outro? Sempre gostei, porque aos 8 anos eu me apaixonei pelo mundo da moda. Tá. A minha irmã mais velha, ela era incutida em ser modelo, então sempre tava ali fazendo uma coisa e outra. E eu olhava aquilo e eu falava que quando eu fosse adulta eu teria uma revista que seria concorrente páreo pra Vogue. Nossa! Sempre mas fui não é. ambiciosa. A gente tem que sonhar grande, né? É, capricorniana, o trabalho né? de sonhar pequeno é o mesmo de sonhar grande. Não compensa você colocar seus neurônios pra trabalharem pra sair dessa realidade pra ir pra uma Sim. realidade do lado. Vamos logo pra aquela distante. Sim, É. né? Eu quero chegar lá, se eu posso. Isso. Né? E aí, aos 13, eu comecei a fazer maquiagem. Tá. Mas eu sempre fiz assim. Fazia um bico aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Fazia uma diária num salão de beleza. Aí tinha gente que ia lá em casa, eu fazia sobrancelha. Eu sempre me virei. Tá. Nunca fiz curso de nada e me virava. Daí, aos 14 anos, a minha mãe comprou a máquina digital. Logo que saiu aquelas primeiras máquinas digitais. Era uma rosa pink, aquela coisa assim. E eu comecei a chamar minhas amigas. Eu via a época era Orkut, ó, entregando. Tá. Bom, olha, gente. Né, 30 anos, né? Uma pessoa muito idosa, realmente. Vai. E aí, eu chamei uma amiga minha, eu falei, nossa, essas fotos suas não mostram quem você é. Não parece que Você já aqui. tinha Eu já esse tinha esse olhar. feeling? Eu já tinha esse olhar. Tá. Aí, eu lembro até de um dia que uma amiga falou assim, nossa, olha que linda essa capa dessa revista. Essa mulher é maravilhosa, não sei o que. Eu falei, mas você é mais bonita que ela? Aí ela falou assim, tá louca, Brenda? Que viagem, nunca. Eu falei, ela tem produção, ela tem maquiagem, ela tem luz, tem um monte de coisa a favor. Se eu fizer isso com você, você também fica incrível. Quantos anos você tinha aí? 14. Você tem noção do seu poder já? Né, dessa visão que você já tinha? Por isso que eu também acredito Hoje muito eu nesses tenho, dons, mas antes não né? tinha. Isso é um dom, um talento seu. E aí eu fiz as fotos dela e ficou assim, então, nossa, nem parece ela. Mas você nem tinha lá essas coisas. Tanto é que eu fazia maquiagem em todo mundo com as maquiagens da minha mãe. E a minha mãe, ela é branca leite, é loira. E todo mundo, não importa a cor da pele, eu ia lá e passava aquele pó branco. O pó branco, a base branca, tudo bem. Ela saia todo mundo igual. Mas eu sempre consegui fazer umas coisinhas ali que
dava certo, vai, não ficava lindo, mas dava certo. Pra aquela época, então, e era uma cidade de 9 mil habitantes. Então não tinha fotógrafo lá. Então a Brenda já era fotógrafa, com uma câmerazinha. E aí começou a aparecer gente, eu quero também, quero também. E eu fazia realmente porque pra mim era uma brincadeira. Tá. E aí apareceu pessoas que eu não conhecia. Ah, você fez foto de fulano, ciclano. Eu queria fazer também. Aí eu falei, gente, eu vou cobrar, porque eu tô gastando as maquiagens da minha mãe e tudo. Gente, já uma empresária, tá vendo? Assim nasce uma empreendedora no Brasil. E na época eu cobrava R$2 por foto. Olha! A pessoa vinha fazer cabelo, maquiagem, uma foto, R$2. Era uma empreendedora meio mequetrefe. Bom, mas já tinha esse lado, né? Porque assim, ó, e o seu boazinho você já tava deixando um pouquinho mais de lado, você já conseguiu enxergar um pouquinho de valor no que você entregava. É. E aí passou 14 anos, 15, 16. 16 anos, meu sonho era voltar pra Goiânia pra fazer minha faculdade de moda tão sonhada. Tá. Passei no vestibular, fechei tudo. Já na época era o apartamento, a faculdade, fiz matrícula. Faltando 2 dias pra eu ir embora, eu descobri que eu tava grávida. Com 16 anos. Com 16 anos. Eu tinha um namoro. Tá. E aí até o namoro eu já tinha terminado pra eu ir embora. Tá, já tava tudo decidido. Tava tudo decidido. Eu falei, Malas gente, nunca prontas. mais eu piso no Tocantins. Vou voltar pra Goiânia. E é isso, e de lá eu vou pro mundo. Tá. Descobri que tava grávida, não foi, né? E aí foi onde que começou os desafios de autoimagem que já eram bem complicados. Até porque eu desenvolvi bulimia aos 14 anos, que durou até os 23. Tá. Né? Então, a gravidez foi um ponto que me trouxe muitos desafios em relação à minha imagem. Porque eu não poderia mais continuar com aquela bulimia. Uhum. Só que o meu próprio corpo fez eu passar mal até o 8º mês. Uhum. Tudo que eu comia, voltava. Porque isso já estava no teu inconsciente, Tava. né? Você sabe que você é uma pessoa que você tem muita energia. E esta tua energia, você usava ela para preencher também esse vazio. Sim. Quando a gente tem bulimia, a gente... ou compulsão, né? Qualquer coisa relacionada a isso... Você traz aquela energia para você, né? Você coloca dentro de você, que daí no caso é a comida. Só que eu não dou conta de assumir aquela responsabilidade. Ou eu não dou conta de processar toda esta energia, né? Como você estava na falta, você tenta preencher, mas você não se enxerga. Essa questão da sua autoimagem... É muito isso. Daí você não se enxergava, você não podia se nutrir, você tinha que pôr pra fora. Ou quando se nutre, eu tenho que me nutrir a mais do que eu preciso, né? Pra eu não ser quem eu sou. Era a compulsão, sempre foi um dilema na minha vida. Tá. Então, assim, eu sempre procurava alguma forma, de fato, de me preencher. Então, tinha a questão da bebida, que eu só pausei com a gravidez. Aí tinha a questão da comida, que eu comia compulsivamente. E era umas misturas muito louca de aquele jantar que coloca na geladeira, eu colocava tudo no prato e comia gelado com doce ao mesmo tempo e coisa, sabe? Era uma mistura que não fazia sentido. Uma fome emocional mesmo. Então eu comia até a barriga ficar assim, parecendo que ia explodir mesmo o estômago. Aí é onde que eu recorri a isso. E eu emagreci. Então eu falei, pronto, tá resolvida a minha vida. Posso comer o tanto que eu quiser e vou continuar. Eu esvazio. E vou continuar com o corpo que eu tô. Eu preencho. Só que mesmo com tudo isso, passando mal, eu engordei 30 quilos na gravidez. Tá bom. Imagina se eu não tivesse passado mal, tinha ido pro 60. Tinha criado um outro ser em mim mesma. Sim, sinceramente. E aí, quando eu tive a Luísa, eu falei, agora eu preciso levar a sério essa questão, né? E foi onde que eu comprei uma câmera semi-profissional, nem era profissional, semi, e comecei a me intitular como fotógrafa de fato. Então, nisso, só que ao mesmo tempo tinha uma pressão. Não dei um orgulho pra minha mãe, preciso fazer alguma coisa. A autoimagem não tava ok, então eu não fui fazer nada pra mim, fui fazer pra dar orgulho pra minha mãe. Fiz a faculdade de Direito numa cidade vizinha, tinha que ir e voltar todos os dias. Luiz ainda amamentando. E eu não conseguia apagar tudo só com as fotos. Então, eu acredito que essa foi uma das fases mais desafiadoras da minha vida. Tá. Eu acordava às 6 horas da manhã, com a Luísa querendo mamar. Fazia cupcake pra poder complementar a renda. E aí, depois eu ia editar foto, estudar. E à tarde eu ia entregar cupcake de bicicleta, vendendo a R$2,50 cada cupcake, no sol quente do Tocantins. Gente,
tá entendendo o poder dessa mulher, né? E o poder de quando a gente decide mudar, né, Brenda? Quando a gente não se aceita naquele lugar, quando a gente entende que aquele lugar tá pequeno para nós. Porque enquanto você não muda, você vai desenvolvendo todas essas questões emocionais. E tinha a coisa do preencher a falta. Porque, na verdade, era a falta de você ir atrás do seu sonho, né? Olhar para a sua vida. Exato. Né? E assim, e tudo isso eu tinha só 18 anos. É muito precoce. Eu falo que o que eu vivi com 18 é o que a maioria das mulheres vivem aos 30. Então, hoje eu, com 30 anos, eu não consigo me considerar uma mulher de 30 anos. Eu falo até que a minha turma é a galera 45 mais, no mínimo. 45, olha lá. E é verdade, gente, porque sou amiga dela, né? Posso falar. Eu passei... Não, mas teve essa conversa, viu? Tivemos. E a gente tava... Ela falou assim, só tenho amigos 40 a mais. Eu falei, meu Deus, não acredito. E aí daí teve essa reviravolta. Como que essa Brenda saiu de lá do Tocantins, de vender o cupcake na bike, da faculdade de Direito e se transformou a diva boss em São Paulo? Então, teve mais só um perrenguezinho. Nesse meio caminho, que eu tive um relacionamento que foi bem sólido. E nós abrimos o meu primeiro estúdio, que era meu sonho, abrir um estúdio, mas eu não me sentia capaz, porque eu não sabia empreender. Sempre eu vi que eu era irresponsável. Que não sabia. Sempre eu vi que eu era irresponsável com dinheiro, então eu tinha muito medo de arriscar abrir uma empresa, né? De fato, eu já tinha a empresa CNPJ, mas não tinha empresa física, né? Um estúdio. Era um sonho distante pra mim. E aí, quando eu mudei pra Gurupi, que era a cidade vizinha, porque do meio do caminho eu tive que mudar pra lá pra finalizar a faculdade, essa pessoa que a gente tinha um relacionamento falou, vamos abrir o estúdio em sociedade? E eu falei, você tem certeza? Tenho, vamos, acredito no seu sonho. Eu falei, bora. A gente abrimos um estúdio com R$1.000. 600 foi o aluguel. E aí o resto a gente pegou tudo que tinha em casa, pinchou de preto, levou pro estúdio e... Criou. Deus abençoou e deu certo. E criou. É isso. Manifestou. Então, lá a gente... Na época, era só Estúdio Diva. Na verdade, era Brenda Campos Fotografia. E tinha só um slogan. Diva. Seja diva. Que eu sempre gostei dessa coisa de brincar, de fazer as mulheres se sentirem capa de revista. Então, ia pra lá fazer cabelo, maquiagem, looks, produção completa com direcionamento. Isso e ela você já colocava nos seus ensaios. Isso. Lá no Tocantins. Então, era uma super novidade. E porque aqui mesmo em São Paulo, sei lá, esse boom de ter o estúdio com os looks, com a maquiagem, tudo no mesmo lugar, não tem muito tempo, né? Antes você já tinha que chegar maquiada, levar as coisas pra fazer. E são fazer. poucos estúdios hoje aqui que também tem isso, oferecem, né? Então, assim, aí começou, eu tô aqui na Diva, eu tô aqui no Estúdio Diva. Eu passava, a cidade era pequena. Diva, vem cá. Então, assim, esse Diva pegou, eu falei, gente, eu vou mudar meu CNPJ, vai ficar Estúdio Diva. Então, era o quê? Eu trabalhava a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança da mulher, né? Eu sempre trabalhei muito com esse público feminino, só que eu não tinha pra mim. Eu conseguia oferecer, mas eu não tinha pra mim. Eu me escondia numa situação, numa vibe de roupas nada a ver. Enfim, andava com a blusinha, t-shirt escrito diva, mas de diva não tinha nada. Você não tinha ainda incorporado... Não. Porque eu tinha muita dependência até mesmo da aprovação alheia. Então, eu ficava tentando ser aquilo que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse. Pra ter uma validação. Isso, pra ter uma validação. Então, eu não conseguia ser autêntica. Porque nada te deixa mais poderosa do que ser autêntica. Isso, essa frase é uma frase, assim, poderosa. Porque... Já vou mudar essa frase, como diz todo mundo, esta frase vale ouro mesmo. Porque é ouro mesmo. Então eu não conseguia ser autêntica. Se você não consegue ser autêntica, você vai ser mais uma cópia, mais uma na multidão. E nunca vai destacar. Nunca vai ter atenção de forma positiva das pessoas. E aí, quando... aconteceu várias coisas, acabou o relacionamento e automaticamente acabou a sociedade. Eu não acreditava em mim como empresária, de jeito nenhum. Eu falava, o estúdio só dá certo porque tem essa pessoa na administração, porque eu sou fotógrafa por amor. E de fato eu era fotógrafa por amor. E aí, quando acabou, eu tava com 105 quilos. Eu estava com uma dependência emocional fortíssima dessa pessoa. Eu tinha uma depressão terrível, ansiedades, crises de ansiedades horrorosas. Eu tava com a minha maternidade nula, porque eu não conseguia estar presente pra minha filha, fazer tudo pra ela, mas eu não estava aqui, parecia um zumbi
Um corpo andando vagamente. Só cumprir as funções do checklist diário, né? Exato. E aí, até que um dia, de madrugada, eu acordei assim. Foi quando eu conheci a espiritualidade. Tá. E aí começa o ponto de virada. Eu acordei e escrevi no meu celular uma nota. A Brenda de 2000, isso foi 2021. A Brenda de 2022 vai ser assim, assim, assada, ela vai ser referência à autoestima. A pessoa que olhava no espelho chorava quando via, porque falava, eu não quero, eu não sou essa mulher, quem que é essa? E aí eu escrevi várias coisas que eram impossíveis. Que é aquela cartinha que hoje todo mundo ensina a fazer aquela carta pro futuro, a Brenda já fazia lá. E eu trouxe ela de uma forma mais personalizada, que é o primeiro passo do meu programa de autoimagem. Porque aconteceu comigo de forma aleatória e eu vi que aquilo foi o ponto de partida, depois de muito tempo. E eu escrevi tudo que eu queria ser, de fato. Isso era novembro de 2021. Em março de 2022, eu já era tudo aquilo que eu escrevi. Que você já tinha profetizado. E aí passou maio, junho, eu ainda tava um pouquinho um pé naquela vida e um pé na outra, ansiando por aquela outra. Eu falo que é o entre mundos. Não é nem o mundo anterior, nem o mundo que você vai acessar. E eu acredito que essa seja a fase mais desafiadora, porque você precisa fortalecer a clareza na tua mente que você não quer mais essa vida que você tem levado. Não quer mais ser essa pessoa pra você se tornar aquela. Só que você só tem aquela próxima vida depois que você se torna a pessoa capaz de lidar com aquela vida. E as pessoas fazem ao contrário, elas querem ter a vida pra depois se tornar. Não vai acontecer. Tem que vencer essa barreira, né? Esse medo de dar o próximo passo, é isso? Mais ou menos. É porque assim, a autoimagem, ela é o conjunto de crenças que você tem sobre você mesma. E aí, se você tem um conjunto de crenças baseado em tudo que você viveu, que era o que eu fiz a vida inteira, você vai ser sempre uma coitada, vai ser sempre uma vítima, sempre você vai olhar pro lado negativo. Porque se você se baseia no seu passado, geralmente a gente se baseia mais pelos nossos traumas do que pelas coisas boas. Coisas boas somem assim, os traumas enraizam. É mais fácil, né, a gente olhar pro que é pesado, pra se colocar em vítima. Porque, na verdade, toda a história triste que a gente conta, né, isso dentro das terapias que eu utilizo, todas as histórias tristes, todas as narrativas, na verdade, são apenas justificativas, mas não é a verdade. Ali você está se protegendo com aquela história, né? Pelo medo de fazer diferente. E essa parte que você passou aí, que você fala que é entre mundos, eu acho que de todas é a mais difícil, porque você vai ter que deixar morrer a Brenda do passado para você viver a nova Brenda. E você ainda fica naquela dúvida, todo mundo, até nos meus tratamentos de emagrecimento. Porque assim, tá muito próximo de você alcançar o seu desejo, mas fica uma vozinha no teu interior, será que eu dou conta, né, disso aqui? Porque eu só conheci isso aqui até hoje. E eu tô tão atrelada, e é fácil também. Muitas pessoas que fazem essa passagem do Entre Mundos, como você coloca, tem pessoas que não sustentam e depois volta, né? Mas conta a sua. Então, assim, essa questão do Entre Mundos, o que acontece? Nós temos uma autoimagem aqui. A maioria das pessoas, quando entram na minha vida, eu falo, quando você entra no universo Diva Boss, você enxerga que tudo que eu falo não tem nada a ver com o nosso campo físico. É tudo sobre o emocional, mental e espiritual. E quando eu falo espiritual, não é religioso, é energia mesmo. Sim. E aí, então, assim, você tá ali baseada naquelas crenças que você sempre alimentou, totalmente inconsciente. Então, sua autoimagem é aquele nível. Quando você entende como que funciona para você alterar a sua autoimagem, você entra pro Entre Mundos. Então, você não pode mais olhar para a circunstância externa, nem pro teu passado. É no máximo para te servir de já não sou mais aquela. Só que agora, para eu me tornar essa próxima, a minha mente, ela vai criar inúmeras autossabotagens, porque a nossa mente precisa estar confortável com o conhecido. Eu falo que é o que tá na merda, mas tá quentinho. É isso aí. Como que é o furô de cocô. Adorei. A pessoa fica Essa eu lá, não conhecia. ela não se mexe para não ficar desagradável, então mas ela permanece porque tá quentinha. Exato. Então, quando você entende que existe um universo ali a mais, você fica no Entre Mundos. E aí a sua mente vai criar um monte de autossabotagem. Mas por que a minha mente é ruim? Não. É porque, às vezes, você já fez tantas promessas pra si mesma que a sua mente não confia mais em você. É igual você ter um relacionamento, a pessoa faz promessa e não cumpre, ela não vai mais confiar em você. E aí, a partir desse momento, ela vai criar situações pra você provar pra ela que você quer se tornar essa nova pessoa. Então, você vai, por exemplo, aconteceu comigo várias vezes. Eu vou tomar essa atitude, que aí eu vou conseguir aquilo e aquilo outro. Ok.
no primeiro passo já vem uma coisa e me derruba. Eu vou ficar no chão pra eu voltar pro mundo anterior, eu vou levantar e vou provar pra minha mente. Você tem que sempre ter essa percepção. E vou enfrentar aquilo que eu criei, porque Exato. esse momento a gente chama também de pré-queda. Né? A nossa mente vai testar a gente pra ver se a gente tá mesmo apta a ir e pra ver se aquele desejo é real. Exato. Ou se eu vou me acomodar de novo, né? Então, quando você consegue, e depende muito do quanto você já pisou na bola com você mesmo. Então, se você pisou poucas vezes, serão poucas situações que vai tirar essa prova, né? E aí, quando a sua mente confia em você, aí ela abre o caminho, ela cria, porque tudo é frequência, tudo é eletromagnetismo. Então, se você provou pra tua mente que é isso mesmo que você quer, essa pessoa que você tá determinada a ser, ela vai abrir o caminho e vai acontecer coisas mágicas. Pessoas que você nunca imaginou ter acesso, lugares que você nunca imaginou estar ali, começa a acontecer na tua vida. E aí é onde que cria a nova eu. Eu falo que é a eu ideal. Quando entra pro meu programa, a gente... Primeira coisa, vamos desenhar a tua eu ideal. Como você gostaria de ser? E eu falei até esses dias no meu Instagram. Falei, gente, olha que louco. Porque desde os 8 anos de idade, eu tinha certeza como que seria a Brenda de 30. E hoje eu sou exatamente a Brenda de 30 que eu sonhava lá com 8 anos de idade. Olha o poder, né, que a gente tem na mente. Exato. Né? Mas continua, que eu tô apaixonada. Vai. E olha que tem muita coisa que você nem sabia aqui, né? Não é? Eu tô mesmo a espectadora, assim. Gente, porque eu conheço muita história da Brenda, linda, linda, linda. Dela e da transformação que ela causa. Mas cada vez que a gente se encontra e cada vez que a gente troca figurinhas, a gente troca muitas figurinhas, porque a gente trabalha com isso, do empoderamento, né, da autoimagem, porque também uma coisa que é bárbara, que você está falando muito e batendo nessa tecla, a autoimagem é completamente diferente de autoestima. Todo mundo acha que porque eu tenho uma autoestima é gostar de se arrumar, fazer uma maquiagem. Mas a autoimagem, você tá linda até sem maquiagem e você tá poderosa para enfrentar. É como você se sente, né, em poder de você, na verdade. Né? Isso. A autoestima é o quanto você se admira, né? Agora, a autoimagem, todo mundo tem autoimagem. Mas aí, é positiva, negativa ou neutra? Né? Então, eu faço de tudo para sempre estar alimentando minha autoimagem pro positivo. Como que você faz isso, Brenda? Se arrumando? Também, porque nós temos 4 corpos, nós somos seres quaternários. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, mental, energético, espiritual e emocional. Então, eu tenho minha rotina, meu ritual da manhã, que é inegociável. Não conte comigo antes disso, porque eu não vou estar presente, porque primeiro eu preciso estar presente para mim. Então, lindo isso. No corpo mental, como que eu consigo melhorar, elevar minha autoimagem? Investindo no meu intelecto, aprendendo coisas novas, vendo e admirando mesmo a inteligência, porque todos nós temos inteligências, mas existem diversas maneiras da inteligência, de diversos tipos. Dessa inteligência se manifestar. Isso. Então, anotando, gente, anota tudo, hein? Já pega aí. Primeiro, ritual da manhã, conexão consigo mesmo. Isso. O corpo mental, ele é a base das nossas crenças. Então, assim, como que funciona, né, a autoimagem? A crença, ela gera pensamento, que gera emoção, que gera ação, que gera realidade. É assim que funciona a cocriação. E aí, eu até trabalho muitas leis universais, leis herméticas, eu sou apaixonada nesse universo. Sim, também. Sou estudiosa, ensino, então, assim, é incrível. Ela é incrível, gente. Essa mulher é uma diva mesmo. Então, eu cuido primeiro do meu corpo mental. Eu faço algo, leitura, qualquer coisa, podcast, alguma coisa que vai agregar. Trazer pra você, né, esse fortalecimento até do teu conhecimento. Algum curso, alguma coisa que eu me sinta intelectualmente mais elevada. Aí vem o emocional, que é conversar comigo mesma, entender as minhas emoções. Por que eu tô sentindo raiva? Porque as pessoas acham que é ruim sentir raiva. Não é. É bom. Você pode... Por exemplo, uma vez me perguntaram... A raiva faz parte. Me perguntaram, Brenda, mas o que te motiva a fazer, a sempre se cuidar, a sempre estar trabalhando, dando seu melhor? Eu falei, raiva, porque eu era feia, burrinha, ruim de financeiro. A raiva de estar naquela situação me moveu pra hoje eu estar aqui. Então a raiva é boa, você só precisa aprender a canalizar da forma certa. A raiva ela é uma força, né? De crescimento. Exato. O problema é quando a raiva vira uma ira, que aí você... aí você implode, aí você usa no negativo. Você tem que usar a seu favor. Todas as emoções são muito necessárias. Sim. Elas sempre estão te dando um feedback do que você precisa fazer. A sua consciência é muito inteligente. Todos
todos nós temos um eu superior que nos coordena se você permitir, óbvio. Então, mental e emocional. Aí vem o energético espiritual, minhas orações, meditação. Eu tenho uma leitura do meu nome, eu faço a respiração do meu nome de acordo com a Cabala, a árvore da vida. Eu amo. Então, cada uma das letras em hebraico tem um pouco da minha missão nessa vida. Isso mesmo. E, nossa, isso é muito bom. Eu e trabalho com a Cabala. físico, que aí vem a musculação, um cardio, um alongamento. Então, depois que eu faço tudo isso, eu consigo já começar o dia numa outra vibração. Porque a energia da manhã, ela determina a tua energia do dia inteiro. Assim como a energia do domingo, segunda, vai determinar a energia da semana inteira. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, muita gente acha que é só a beleza. A beleza, ela é um transbordar da tua energia. Tem pessoas que são bonitas, mas têm energia. Mas são poucas. E quando você conversa 10 minutos, você já não acha a pessoa mais bonita. Né? Era só uma casca, né? Era Por só exemplo, uma embalagem. Essa questão da autoimagem. Antes, se alguém falasse, ai, Brenda, você é bonita. Eu falava, imagina. Agora, Brenda, você é bonita. Eu também acho. Também acho. É linda por dentro, por fora. Tem um coração maravilhoso. E quando que você percebeu que você podia usar todas essas ferramentas para transformar a vida das suas clientes? Quando eu tive a minha transformação, em questão de 6 meses, eu saí dos 105 quilos para me tornar musa fitness na minha cidade. Porque eu já era marombeira. Entenderam isso, gente? Anotaram isso? De morar no meu próprio estúdio, porque eu não tinha condições de morar no apartamento, pagar um apartamento com 3 meses de aluguel atrasado. Eu reinaugurei o estúdio num lugar novo e montei um apartamento. Então, olha isso. De uma maternidade nula, de repente eu ficava fazendo dancinha no TikTok com a minha filha. Então a gente tinha os nossos momentos que ela gostava disso, eu ia na onda dela. Sim. A gente dançava K-pop juntas ali, fazia as coreografias. Então, assim, Presença, tudo né? se Na tornou. maternidade. Exatamente. Tudo se tornou muito mais leve porque eu me conectei comigo e aprendi a me nutrir. E aí, o resto do que eu faço, eu só transbordo. Muita gente fica perdendo tempo na vida, fazendo, que foi o que eu fiz também, fazendo o melhor pro outro, pros filhos, pro casamento, pro trabalho, pra isso, pra aquilo. Exatamente. E aí não consegue, porque tá tirando a máscara de si pra colocar no outro. E o outro também não tá oxigênio. feliz com isso, porque você tá entregando uma coisa, como se estivesse entregando uma água suja ali pra matar a sede. Na constelação, você se sente em arrogância. Né? Você está fazendo uma coisa pelo outro, mas você não está se vendo, você está se colocando maior que o outro, tirando a capacidade do outro, mas isso acontece que é para você não lidar com com você. Né? Nossa, E eu quando você me se achava mais inteligente e que faz mais coisas do que todo mundo. E aí, quando eu aprendi a me nutrir, tudo que eu fazia pros outros era um transbordar, era leve. E antes era pesado. Eu fazia com muito esforço. E aí eu ficava esperando que fizesse algo pra mim de volta. Porque alguém já tava me devendo. Porque eu fiz por você, você precisa fazer por mim. Sim, não sabe receber, né? Eu tenho que pagar. Então assim, se eu fiz, eu preciso que você faça. Vamos, cadê a sua parte? Por que você não tá fazendo nada por mim? Então era aquela coisa, aquela cobrança. E gera frustração, né, Brenda? Isso. Vai gerando Eu frustração. até falei sobre isso ontem no meu Instagram. Eu fiz um enunciado ali para os empresários homens. Que o que acontece? A mulher, para ela ser plena, ela precisa se sentir segura e autoconfiante consigo mesma. E aí tem muitos empresários que entregam toda a segurança para elas, mas elas não estão se sentindo bem com elas. Então, quando ela já tem a segurança e começa a se nutrir de amor próprio, se nutrir de autoconfiança, essa mulher ela vai ter uma potência tão grande que ela vai transbordar e vai nutrir tanto esse casamento que esse cara vai prosperar muito mais. Sim. Porque você sabe que a beleza, e o estar bem, né, consigo mesmo anda junto com a prosperidade. E quando você também, aquela pessoa que ela não tá tão próspera, ou ela se sente, porque muitas dessas mulheres que são mulheres de empresários, às vezes elas se sentem inferiores, porque recebe, né, esse suporte. E ela se perde ali porque ela acha que ela não tem tanto valor. Quando ela retoma esse valor, quando todos nós, né, nos nutrimos da nossa fonte, da nossa centelha divina, de saber quem a gente transborda em qualquer lugar. Exato. No casamento, na trabalho, família. na família. E o casal vai prosperar ainda mais, né? Com certeza. Porque, assim, o homem, ele tem muito essa coisa de mostrar com quem ele está. Né? Ele Sim. precisa brilhar ao lado da mulher dele. Sim. E aí, se a mulher não está autoconfiante, às vezes ela tá
toda na grife, mas ela não está autoconfiante. Ela não vai conseguir brilhar daquela forma que ele queria. E quando ela está autoconfiante, ela pode usar um trapo, gente. Eu já vi mulheres super confiantes que estavam com roupa ali da mais baratinha, tudo muito tranquilo, muito leve, muito... E não só sobre preço, mas assim, nem tinha aquela grande produção, mas ela estava tão autoconfiante, tão bem consigo, que ela transbordava a luz. Sim. E isso faz com que o homem potencialize a prosperidade dele, automaticamente a prosperidade vem para ela também. Porque isso nele retoma como uma segurança ainda maior, né? É como se devolvesse para ele a segurança que ele tá dando para ela. Aí é onde que acontece a fusão do feminino e o masculino de forma saudável, né? Eu já fui muito diferente disso. Eu queria ser a forte, eu não preciso de ninguém, eu não quero nunca me casar, porque o homem vai me podar. Me prender, eu não vou... né? Hoje, gente... Quero super ser a mulher que fica em paz, que no outro casamento eu tô em paz. Está no seu lugar do feminino saudável. Isso, né? Porque nós temos os dois polos. Sim. Mas a gente precisa aprender a equalizar. Eu nem falo equilíbrio, mas uma equalização mesmo. Porque a Brenda empresária, ela precisa estar no polo masculino dela. Ela precisa forte, ter força, ter potência. Mas a Brenda, quando tá em casa, quando tá no relacionamento, quando tá... maternidade, ela precisa voltar para o polo feminino dela. Para que haja essa equalização. Sim, e que também nutra esse ambiente, né? Porque tudo também é a ambiência. Se eu tô muito forte exercendo essa força masculina dentro do casamento, ali dentro da minha família, isso já aconteceu comigo. A minha empresa quando eu tava com a clínica no auge, assim, mais top, eu tava tão masculina que no meu casamento, eu não tava nem casada com meu marido, eu tava casada com a minha empresa. E no meu casamento eu era a mãe dele, porque daí você vai para um lado de força. E isso castra o homem, né? E isso também sobrecarrega a mulher, porque é muito forte pra gente. Por mais que na sua mente consciente você acha que você tá sendo, né, a fodona, a pessoa, né? Mas, na verdade, você está destruindo o teu emocional, o teu relacionamento, a tua família, porque você desorganiza esse padrão eletromagnético do campo, que é o lar. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu amava falar, nossa, eu realmente sou guerreira. Deus que me livre. Deus que me livre de ser guerreira. Não vem me falar que eu sou guerreira, não. Lutei realmente, superei desafios, mas assim, quero ser princesa, rainha. Nada de guerreira. Não gosto. Não falar, nossa, você é tão guerreira. Eu falo, não, já fui. Agora eu sou mais feminina. Eu já aposentei a armadura. Porque eu acho que a gente precisa também valorizar esse lado feminino, né? A coisinha da mulherzinha também. E a força da mulher, vem hoje daí. Eu vejo, está na vulnerabilidade. O que fez o Diva Boss crescer tanto? Não foi a força da Brenda sozinha. Foi a sensibilidade que eu falava que eu não tinha. O meu feminino era estragado. Mas não era, porque pelo menos dentro do meu trabalho, ele era muito aflorado, porque eu tenho essa sensibilidade de enxergar de fato a alma da pessoa. Porque essa questão de autoimagem, novamente, a maioria das pessoas se enxergam a partir das crenças mais voltadas para os traumas. Então, elas não conseguem se enxergar de fato como elas são. A percepção é totalmente desregulada. E quando eu te conheço, de fato, eu vou olhar já seus pontos que me chamam a atenção, que eu vejo mais luz. Então, eu vou te mostrar a partir disso, a partir dessa ótica que eu tenho sobre você. E durante o ensaio fotográfico, eu vou te estimular a se sentir cada vez mais confiante e confortável sendo você. Esse é um dos meus grandes diferenciais, porque eu vou te iluminar por dentro antes de te iluminar por fora. E aí, o que eu faço com a câmera é só um registro. Então, eu te deixo primeiro à vontade, depois te deixo confiante, e aí sim eu vou te retratar. E aí você vai se enxergar de uma forma que provavelmente você nunca se viu. E vocês perceberam, gente? Só que assim, e aí ela fala dessa forma, né? Assim, parece tão leve, assim. Ela faz, na verdade, através do olhar dela, né? Desse olhar objetivo da câmera dela, ela faz essa terapia nas mulheres quando estão ali. Então, não é só um ensaio fotográfico. Não é só mais um ensaio fotográfico. Não é aqueles que você fala, não, vem pra
como que fala? Explorar o seu feminino. Não, é que quando você tá ali diante da Brenda, diante do olhar dela na câmera dela, quando você chega lá, antes de você já estar lá, ela já viu as suas dores, as suas feridas, e ela sabe onde está o seu poder oculto ali, e ela traz essa essência para fora, que eu brinco que, assim, quando todo mundo me pergunta o que a Brenda faz, ou quando eu vou falar dela, ela traz a tua história para tua marca, né? Ela também ajuda muito mulheres empreendedoras, mulheres empresárias. Só que o que ela faz? A sua essência ecoar. Seja na tua empresa, no teu relacionamento, porque assim, era uma voz que estava calada. É assim que eu te vejo, Brenda. Ai, que linda. Você tira essa voz que está calada nas pessoas. Porque todo mundo se acha bonitinha, vai no cabeleireiro, nós estamos aqui com a nossa auxiliar Natália, que está linda. A gente volta empoderada, mas assim, de acordo, gente, com aquela visão que eu tenho da minha autocrítica, da minha crença limitante de que eu não sou capaz, de que eu tô gorda. Eu trato muito mulheres assim. Eu também me coloco nesse lugar em diversas vezes, porque assim, isso é normal. Tem dia que nós vamos estar melhores e tem dia que nós vamos estar oscilando. E por isso que tem essa coisa de equalizar. Mulheres fortes, ela tem muito essa questão de ser muito forte. Para ela é difícil ela se deixar ser cuidada. E muitas vezes a voz dela que sai, a voz que brilha, a voz dela que ela colocou, externou, é a voz mais masculina, é a voz mais competitiva, é a voz mais dessa força que você teve que ter até hoje. Quando você passa pelo ensaio com a Brenda, ela tira uma voz sua que estava lá calada, que você não ouvia, você já mandou ela assim, shh, fica quietinha aí, você não pode falar. Então eu vejo você fazendo isso no seu trabalho. Eu conheci a Brenda através de uma amiga minha pessoal, a Luana, quero mandar um beijo pra Luana. Beijo, Luana. E aí ela já havia falado da história da Brenda pra mim. E aí, é óbvio, né? A gente, vamos ver se é tudo isso. Primeiro que eu já fiquei com ciúmes que ela ficou amiga da minha amiga, né? Vamos ver mesmo. Gente, quando... E aí eu me apaixonei, porque os relatos das tuas clientes, né? Pessoas, assim, grandes empresários, desde uma pessoa comum e grandes empresários, que não se viam. Então, olha que lindo isso, né? Às vezes a pessoa tá lá, ela tem uma empresa, né? De nome, com posicionamento já e tudo mais, mas ela não se via. Se vocês puderem, depois entrem lá no arroba da Brenda, que é a arroba Brenda Diva Boss. Isso. E aí você vai lá, comece pelos depoimentos, para você ver, né? Você, quando você viu que você tinha esse talento, esse dom de cuidar e curar as pessoas com esse seu olhar, como você se sentiu, Brenda, transformando a vida de tantas mulheres? Então, eu já tinha muitos relatos de clientes que falavam, Brenda, teve uma que foi muito emblemática. Ela falou assim, Brenda, depois das fotos, eu tive finalmente coragem de terminar esse casamento que era tóxico. Aí eu falei, cadê as fotos? Ainda comentei com a minha assistente, gente, que exagerada. Ai, foi só uma foto. Porque eu não tinha autoestima, minha autoestima era muito baixa. Tá. Não tinha autoconfiança nenhuma. E aí, quando eu comecei a me enxergar, me nutrir, me melhorar, e aí eu me tornei a Brenda, de repente, a Brenda Diva, que lá no Tocantins ainda era só diva. Aí eu falei, cara, então é isso, autoconfiança move o mundo. Quando você tem autoconfiança, você tem coragem de tudo, porque você tá confiando em você. E aí foi onde que eu comecei a perceber, depois que eu tive essa experiência. E aí muita gente começou, o que você fez? Você mudou tanto, tão rápido. Eu, fiz isso e isso, tenta aí. Aí tentava, Brenda, eu fiz isso e isso que você falou e deu super certo, eu tô assim, assado. Eu falei, gente, será mesmo que esse negócio não é, tipo, dei sorte? E aí eu falei, vou fazer um teste aqui. Não cobrava, falava, não, tenta fazer isso e isso. Eu fiz e assim, assado. Eu falei, gente... Aí eu comecei a ser meio blogueira. Na época eu falava, sempre dava umas dicas, umas ideias no Instagram. E aí foi quando eu falei, cara, eu consigo mais, só que aqui no Tocantins tá me limitando. Só que a minha ideia era voltar pra Goiânia, que eu nunca tinha superado voltar pra Goiânia. E eu tenho um sonho, né? Eu quero muito conhecer Goiânia e nunca fui. Vamos juntas. Agora, depois de tanta Brenda querer voltar pra Goiânia. E aí, a ideia era, isso era 2023, maio de 2023. E eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu falei, Deus, me orienta pra eu fazer o que tem que ser feito. Sim, porque eu sei que a minha mensagem é muito forte, eu preciso levar pra mais pessoas. A ideia era, dezembro de 2023, eu ir pra Goiânia. Quando foi maio,
começou a aparecer o nome de uma pessoa que cobrava muito caro na sobrancelha. Eu falei, gente, o que essa mulher faz? Quero aprender. Sim. Aí começou a aparecer, e aí veio um workshop dela, uma tarde inteira, um dia inteiro, quer dizer, em São Paulo. Eu tinha vindo em São Paulo alguma vez na minha vida? Não. Nunca tinha vindo. Tá. Quando eu vim, eu passei por Goiânia. Fui até pra dar entrevista no meu primeiro podcast. Fiquei me achando, né? E aí eu cheguei em Goiânia, parece que... Eu falei, vou voltar pra cá. Quando eu cheguei em São Paulo, parece que o brilho de Goiânia tava aqui. Entendi. Aí eu falei, nossa, é aqui. É aqui. Aí eu falei, não. Agora que eu fiz meu nome, eu tô com autoridade lá, tá tudo tão lindo. Sim. Minha vida finalmente tá em paz, porque sempre foi um perrengue atrás de outro. Sim. Falei, não sei. Aí eu falei, eu vou fazer um teste. Vou ligar pra... E sempre assim, Deus, eu vou fazer isso e isso. Se der isso, é porque eu tenho que fazer aquilo. Se der aquilo, eu vou pra essa direção. A nossa conversa é assim. Sim. Falei, vou ligar pra minha mãe. Né? E se ela surtar, tá doida, você não vai mudar pra aí não? É porque eu tenho que esperar o final do ano pra ir pra Goiânia. Se ela falar nada, ok. Liguei pra minha mãe, tinha 24 horas que eu tinha chegado em São Paulo. Mãe, vou mudar pra São Paulo. Aí ela, tá bom. Aí você não vai surtar? Aí ela, não vou surtar. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que vir mesmo. Que eu falei pra Deus que se você não surtasse, eu tinha que vir. Isso era 1º de junho. 1º de julho, eu já estava aqui. Eu cheguei lá, avisei minha equipe, aviso prévio. Falei pra todo mundo, último mês de Estúdio Diva em Gurupi. Mês que vem, vou pra São Paulo. Aí eu vim pra passar 30 dias pra conhecer, isso, fechar tudo. Em agosto, busquei minha filha. Veio eu, minha filha, minha gata. E Deus. Que lindo isso. Eu vim na fé. Tá. E aí, eu cheguei em São Paulo, né? Falei, nossa, São Paulo, que cidade incrível. Sim. Eu fui criada numa cidade de 9 mil habitantes no Tocantins, gente. É outro país. Sim. Aqui é quase um bairro aqui, né? Tipo, não... O que eu quis fazer? Desfrutar São Paulo. Luísa, vamos conhecer tudo, vamos. 2 meses, minha reserva financeira acabou. Porque ela é intensa, tá vendo? Assim, tudo dela é com intensidade. Não podia chegar aqui só conhecer São Paulo. Queria viver tudo que São Paulo oferecia. Viver tudo. Tá. E nisso, eu não tinha cliente. Não tinha entrada de dinheiro que eu tinha quando eu morava lá. Sim. Então, assim, foram 6 meses de perrengue. Tá. Que aí, de novo, novembro, Deus, seguinte... Eu não saí de lá pra passar isso daqui não. Se até mês que vem as coisas não melhorarem, eu não vou continuar aqui. Eu vou voltar pro Tocantins. Tá. Com vergonha, com a mão na frente e outra atrás. Porque daí vem isso, né? Tipo, todo mundo me viu partindo e agora eu tô voltando com a malinha, né? E vem esse medo também, né? Claro. Novembro eu fechei 3 contratos. Olha, eu falei, caraca. Não era má. 3 contratos, vai. Mas assim, tava sem nada. Você já fechou 3. Assim, sempre vinha um ou outro ali. Eu fiz muita foto de graça. Quem me conheceu naquela época deu sorte. Porque se eu via, falava, tem potencial pra me divulgar. Quer fazer umas fotos? Eu fiz, no mínimo, uns 50 ensaios de graça aqui em São Paulo. Nesses primeiros meses. Quando foi dezembro, eu fechei 20 contratos. Uau! E aí eu morava na Zona Leste. Eu não sabia que era Zona Leste, Sul, Oeste aqui em São Paulo, quando eu mudei. E o meu público tava todo Zona Sul, Barueri e Alphaville. Então era muito distante. Era 2 horas de Uber. E um perrengue danado. E a Luísa começou a ficar meio... Não tem família, não tem amigos. Sozinha. A mãe tá... Cadê a mãe? Tá trabalhando. E aí eu vi que ela tava muito triste. Então isso já me apitou, porque eu tive depressão. Falei, tá... Numa noite, eu falei, Deus, de novo eu. Olá, Deus, sou eu de novo. O senhor me botou aqui, o senhor não vai deixar eu passar uma perrengue assim, desse jeito que tô passando o resto da vida, né? O que eu tenho que fazer? Veio sonhos e tal, acordei, descobri o 5º andar, que era... Nem sei se pode falar o nome de... Agora já falamos. Descobri um aplicativo aí, muito bom, que não precisava de fiador, não precisava de fiança, nada. Sim. Era só passar o documento. Procurei, onde que eu vou morar? Pinheiros. O triplo do que eu pagava de aluguel. Deus, eu tô indo, nossa, me ajuda. Deu certo, mudei. Com menos de 15 dias eu abri meu estúdio na Faria Lima. Porque é muito sobre você decidir ter clareza. Porque quando tava tudo dando errado, eu fui fazer a minha própria mentoria. Porque você tem que fazer manutenção, não é só aprender. Sim. Você precisa fazer. Tem que pôr em prática. Então, da minha mentoria, eu fiz isso tudo acontecer. Fui pra Faria Lima, abri o estúdio lá e aí já deu um boom muito rápido, as coisas foram acontecendo. Porque em São Paulo acontece tudo muito rápido, né? E aí, tive também uns perrenguezinhos que eu falei, de novo, Deus, não aguento mais. Porque desde o início, eu tinha muito mais clientes em Alphaville. Mas eu fui teimosa. Eu fui pra Zona Leste, fui pra Zona Oeste, fui pra Zona Norte. Fiquei 2 meses lá. Porque eu tava... Alphaville te chamando. E aí eu falei, agora é sério. Se eu continuar nesse perrengue, eu vou voltar pro Tocantins. A ameaça toda hora, né, com Deus. Aí...
Aí a Alphaville falou, mas eu não tô conseguindo pagar direito aqui. Como que eu vou pra Alphaville? Não, eu já tinha ido pra Zona Norte, porque Pinheiro tinha dado uma quebra. Verdade. Tinha dado uma quebra, engordei 10 quilos. Eu falei, como que eu falo de autoimagem se eu não tô conseguindo controlar nem a minha? Que e vai sempre pro teu corpo, né, Brenda? Você sempre desconta no teu corpo. E por quê? Porque eu tinha desconectado minha espiritualidade. Se você desconecta a espiritualidade, o seu corpo físico, ele fica à mercê. Ele não tem um guia. Sim. Então, eu fiquei sem isso. Então, eu me reconectei Alphaville e falei, meu Deus, eu sou muito louca, porque isso não pode ser fé mais, é loucura. Fui pra Alphaville. Num mês eu mudei pra lá, no outro eu recuperei, no outro eu emagreci 8 desses 10 quilos, no outro abri o estúdio lá, mudei o estúdio da Faria Lima pra Alphaville. E aí as coisas fluíram e foram fluindo, porque agora eu entendi de fato que tudo começa no campo espiritual. Se você não tiver conexão com o seu eu superior, as coisas vão ser desafiadoras, porque seu eu superior sabe as respostas de tudo. Só que quando você se baseia na lógica, você se limita. Você tem que ouvir sua intuição. E o que define sua intuição? Às vezes ela tá ali sussurrando, mas você tá num ambiente errado, você vai ouvir o externo, vai ouvir a lógica. A comunicação vem com ruído, né? E foi isso que eu fiz. Eu me envolvi em ambientes errados com pessoas que tinham percepções diferentes de realidade da minha. Não que a pessoa seja ruim ou algo do tipo, mas era diferente. Então tava dando ruído. E aí, se dá ruído, você não consegue entender a mensagem, você não consegue entender o que você tem que fazer. Então, hoje, pra mim, o mais importante é a minha conexão comigo mesma, com a minha eu superior. Depois vem o resto. Então, hoje eu faço tudo muito conectada ao que eu sinto que eu tenho que fazer, por mais insano, louco, sem noção que seja, pareça. Você sentiu, você segue. Se eu sentir, eu sigo. E quanto mais eu sigo, mais eu tenho me alinhado. Então, assim, hoje eu posso falar que eu tô vivendo finalmente na plenitude. E do propósito, né? Do seu propósito. De fato. E aí, com isso, gente, esta mulher também criou uma mentoria, óbvio. E agora, no dia 9 de agosto, a gente vai ter um evento seu maravilhoso, um dia super incrível. Conte, já faça o convite e se você for esperta, você vai, eu vou. Conta, Brenda. Então, dia 9 de agosto, nós teremos uma imersão que chama Diva Boss Day. É a nossa terceira edição, onde em um dia inteiro eu vou trazer ferramentas da minha mentoria, que até então eu só apliquei na minha mentoria, tá? Com quem fechou a mentoria mesmo, para você aplicar na hora e sair de lá já com uma nova percepção de quem você é, porque nós vamos trabalhar autoimagem, marca pessoal e posicionamento, além de vendas de luxo, para que você consiga, de fato, se enxergar como uma empresária de sucesso, porque só a partir do momento que você se enxerga como tal é que você consegue abrir a portinha para se tornar. Além de estar envolta em um ambiente com várias mulheres que estão em busca desse mesmo objetivo, e assim, eu posso falar para vocês, tem 2 anos que eu estou aqui em São Paulo e eu já tenho parcerias, tenho clientes incríveis que isso tudo aconteceu porque eu consegui regular minha autoimagem, ter um posicionamento consistente e investir muito em network. Network é a chave para você... Porque se você se posiciona, mas você não conhece, não tem conexões que fazem sentido, você vai se posicionar para quem? Então, esse evento meu, eu trouxe tudo o que fez dar certo para mim, para poder te ajudar e você, de fato, ter sucesso na vida pessoal e profissional simultaneamente. E aí, conta onde eles podem te encontrar, Brenda. Eu quero contratar a Brenda, eu quero passar por essa transformação. Como eu faço? Então, através do meu @ no Instagram, Brenda Diva Boss. E sobre o evento tá ali, divabossday.com. Você pode acessar, que já vai ter todas as informações. Você já compra ali o ingresso, já faz parte da nossa egrégora, né? Faz parte do universo Diva Boss. Você vai ver que existe um universo que as pessoas não te falam sobre ele, mas eu te conto tudo. Vamos lá. E, gente, a ambiência, né, ela transforma vidas. A sua mente, ela transforma as vidas. Você, né, conseguir olhar para você, se compreender na tua essência, saber o que não dá mais para você, qual é o teu limite, o que você não quer mais na tua vida, te direciona para você chegar onde você deseja, para você alcançar os seus sonhos, para você se realizar na sua vida física, mental, profissional, espiritual. A conexão com a espiritualidade eu acho que é fantástico. A gente tem que ter fé, né, Brenda? Eu acho que a fé, ela move montanhas, né? E eu acho que esse espaço que eu criei é para trazer essas pessoas
que trazem esta vida que foi transformada de verdade. Não é fake, né, Brenda? Não. Foi fake, Brenda! Quem dera! E aí, ó, eu vou pegar uma coisa que tá aqui, que eu deixei escondida. Você vai ganhar um presente da Terra Serena, que é da Nath, a empresa da Nath, que é um kit de prosperidade e proteção, porque essa mulher precisa de proteção, né, gente? Ai, eu amo prosperidade. Diva. E aí, pra você usar, pra você se reconectar, né? Amei, ó. Na sua... Ai, tem um olho de tigre aí, né? Gente, olho de tigre. É a poderoso. Terceira vez que eu ganho um olho de tigre. Olha só. É poderoso, é de proteção e de... Nossa, eu amo. De muito poder. São as cores que eu amo, no brilho que eu adoro. E olha, muito obrigada de ter vindo aqui nesse dia maravilhoso. Espera aí que eu quero dar as 2 mãos, sou sinestésica. Põe aqui. Ai, você é linda, seu trabalho é lindo, gratidão por ter me dado esta honra de vir aqui, gente, dar essa entrevista e essa história de vida incrível. Gratiluz. Beijo, Brenda. Beijo, gente. Fiquem com essas dicas, acolham no teu coração e aplique, porque assim você muda a sua vida. Um beijo.